Olá, começando mais um Diálogos do Rangedor. Hoje tendo a satisfação de receber aqui nosso amigo, secretário de Saúde do município, Lula Filho. Lula, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tudo bom? Obrigado, Iglesias, e prazer estar aqui no seu programa. Maravilha. Lula, vamos falar um pouquinho sobre o começo de tudo. Como é que um administrador, um palestrante, alguém que já estava no mercado de coaching de uma maneira, um posicionamento muito bom, caiu de paraquedas em gestão municipal? Começaste no turismo primeiro, Exatamente. Não foi? Essa pergunta é bem interessante, eu gosto dela, porque às vezes me faz lembrar como é que tudo começou, né? Bom, eu sempre tive uma carreira muito forte na área de bar e restaurante e já estava me estruturando para entrar numa outra que eu amo, que é a área de palestras, de treinamentos. E tudo pronto para ir para São Paulo, já estava tudo articulado, tudo certo, onde eu ia começar, como ia começar, tudo acertado. De repente eu recebo uma ligação que o prefeito eleito, Edivaldo Holanda Júnior, queria conversar comigo. No dia seguinte, às 8h30, eu disse, bom, não conheço, nunca Quem tinha... foi teu contato? Na época foi o Rodrigo Marques que me ligou. Nunca tinha visto o prefeito, não tinha participado da campanha, não sabia porquê da ligação, mas obviamente que era um convite que eu não deveria deixar de atender. E chegando na casa dele, muito bem recebido, muito simpático, como todo mundo que conhece ele sabe, me fez o convite para assumir a Secretaria de Turismo. Eu achei inusitado por dois motivos. Primeiro, que eu nunca fui da área da gestão pública. E segundo, porque eu não tinha participado da campanha. E eu achava que só assumia cargo de secretaria quem era indicação de partido, ou quem tinha participado de campanha, alguma coisa assim. Então foi muito inusitado. Mas eu pensei imediatamente, qual cidadão comprometido com a cidade que mora não gostaria de ter a oportunidade de dedicar um pouco do seu tempo, conhecimento e vontade de fazer alguma coisa que melhorasse a vida daquela cidade, da população, do próprio tecido urbano de modo geral. Então eu vi que aquela era uma oportunidade que eu não poderia abrir mão nunca e aceitei. Se tu pudesse destacar 3 pontos dessa tua passagem pela Secretaria de Turismo, que te dão orgulho aí de olhar para trás na caminhada, quais seriam? Bom, primeiro, o planejamento. A gente fez um planejamento muito forte. Até hoje, a secretária Socorro Araújo, com muita competência e dando seu toque pessoal, que ela também é competente e muito experiente, a gente vem implantando as ações. Então, o planejamento foi muito forte, muito interessante. Fizemos um planejamento de longo prazo, que vem dando um grande resultado. Segundo, eu fui muito criticado por não ser da área e comecei a investir em atrair turistas do Sudeste e Sul. Investimos em divulgação em Porto Alegre, que as pessoas diziam o que o pessoal de Porto Alegre vem fazer aqui, e muito forte São Paulo, Rio, Minas e Brasília. E existia a teoria do turismo que você tinha que trabalhar muitos círculos concêntricos, ou seja, as cidades e estados ao seu redor. Então, trabalhava-se muito Fortaleza, Teresina, Belém. Belém era um grande emissor, ainda é um grande emissor para São Luís, a gente também não abriu mão disso. Mas eu percebi naquele nosso estudo que a maior parte do turista que vinha para São Luís, 96%, era turista de até 3 salários mínimos. Ou seja, é um cara que não vai para hotel, que não aluga um carro, que não vai para restaurante. Eu queria trazer o turista com maior poder aquisitivo. Apenas 3 a 4% era turista de acima de 10 salários mínimos. Tu acha que São Luís está preparada para isso? E já fez muito isso. Tanto que quando eu saí 2 anos depois da Secretaria de Turismo, 19% era o turista acima de 10 salários mínimos. Isso repercutiu em aumento de percentual na rede hoteleira, restaurantes, táxis, aluguel de veículo, enfim, uma série de coisas. Ainda tem muito a se fazer, mas o certo é que com o trabalho do governo do estado, da prefeitura, tem feito muito. Veja o que o Socorro Araújo vem fazendo com a prefeitura hoje lá no centro. O prefeito Edivaldo tem investido muito no centro, muitas obras, requalificação de praça, estava lá no nosso planejamento, sarau histórico, uma série de ações que têm sido feitas e que vem dando grande resultado e atraindo o turismo para a cidade. Isso é muito bom. E aí, como é que foi sair de uma pasta que tem uma gestão, uma tocada muito técnica, para ir para a Secretaria de Governo e enfrentar esse desafio? Quanto tempo foi lá, Lula? 2 anos e meio na Secretaria de Governo. Foi outro grande desafio, porque as pessoas diziam, Lula, o que é que ele entende de política? Eu lembro disso, de vereador falando que com uma rejeição alta a ti no começo. Muito alta, muita pressão, levei muita pancada. Até hoje a gente leva, está até acostumado já. Mas o interessante é assim, tem um traço meu de trabalho que eu levo para onde eu for. Primeiro, buscar aprender sempre. Segundo, dialogar sempre, ouvir as pessoas, ouvir.
as pessoas. Então ouvia muito liderança, ouvia muito político, vereador de mandato, vereador que já tinha passado pela Câmara, ex-vereadores, lideranças comunitárias, suplente de vereador, deputado, sabe? Todos eu reservava tempo para ouvir. E isso me trouxe muito aprendizado, maturidade e muito discernimento, de saber o que deveria ser ponderado para ouvir ou não. Não agir pautado na crítica de imprensa. A imprensa é muito importante porque ela ajuda a ser fiscalizadora mesmo, de fato, da grande massa. Mas não é isso que tem que pautar nosso trabalho, porque às vezes as pessoas pedem resultado muito imediato. E você, quando trabalha planejamento, você sabe que você tem que atingir aquele objetivo final trabalhando passo a passo. E é isso que a gente fez. Na Secretaria de Governo também focamos muito em planejamento. Começamos com uma equipe pequena, mas analisar todo o plano de governo do prefeito Edivaldo, todas as ações que não tinham saído do papel ainda. Criamos uma metodologia de trabalho que até hoje está implantada lá e está implantada na Secretaria de Saúde, que possibilitou com que a gente acompanhasse cada meta. E aí muitas coisas saíram e o prefeito, obviamente, eu tive a oportunidade de contribuir com o que ele esperava de mim como secretário de governo. Um articulador, e lembrar que na época que eu era secretário de governo, o vice-prefeito tinha acabado de ser eleito senador. Então eu não tinha um vice-prefeito, eu que representava o prefeito em todas as ações. A articulação política ainda não estava consolidada, então eu fazia essa parte de articulação política e fazia a gestão, de fato, da prefeitura, coordenando os 30 secretários e presidentes de órgãos. Mas tu tiveste uns momentos difíceis com a Câmara. Muitos, e isso é normal, é natural. Tem hora que cada um está defendendo um ponto de vista, e eu sempre defenderei o do governo. E tua relação com o Astro na época, como é que era? A relação com o Astro, eu digo sempre assim, nós não somos amigos, ele não gosta de mim, não precisa gostar, mas eu respeito ele, eu sei que ele sabe que eu sou um profissional sério, focado, que respeito e que eu vou sempre defender o governo, sempre, e isso ele sempre vai defender a Câmara, porque ele era presidente da Câmara, hoje era vice-presidente, sempre vai defender a Câmara e eu sempre vou defender o governo. Então tem hora que não conseguimos transigir a um ponto comum, e cada um ficar na sua posição. Mas eu respeito porque ele tem uma longa história na política e independente do se eu gosto ou não dele. E depois, para a saúde, como é que foi? Essa aí é a mais complicada, né? Muitos amigos perguntam, como é que tu escolheu a saúde? Saúde a gente não escolhe, saúde a gente é mandado. Vai lá, soldado, como eu sou, vai lá, tenta resolver algumas questões. A primeira delas, que o prefeito foi muito enfático, foi a questão da fila de marcação de consulta. Então, foi minha primeira grande meta, foi resolver aquele problema da marcação de consulta. E eu queria chegar numa grande secretaria, eu vou atrelar a sua primeira pergunta. Eu sou gestor, amo estudar, amo desafios, e quanto maior o desafio, melhor. Eu estudo muito, muito mesmo. Não paro de estudar nunca, não paro de ler, não paro de fazer curso, porque eu quero estar preparado para grandes desafios. E a saúde pública, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio que alguém, como gestor, pode chegar. Então, eu tinha a oportunidade de estar ali numa Secretaria de Saúde testando tudo que eu estudo, tudo que eu acredito, as ferramentas de gestão que podem ser aplicadas, como conciliar a política que permeia todas as pastas e a gestão, que exige um comportamento mais técnico. E, então, a passagem pela Secretaria de Turismo, a passagem pela Secretaria de Governo foram essenciais para dar essa base, para chegar na Secretaria de Saúde e saber que hora eu tenho que deixar a política prevalecer e que hora a gestão tem que ser a primordial. A política atrapalha na tua pasta? Na realidade, eu não vou dizer que atrapalha nem que ajuda, ela é essencial, ela existe e a gente tem que saber conviver com ela. Então, sabendo conviver com os aspectos políticos inerentes à gestão pública, a gente vai conseguir atingir resultado, porque também você vai ter a oportunidade de convencer que a melhor decisão, o melhor caminho em alguns momentos é a parte técnica. E vou te dizer por quê. E você é político, você foi diretor de hospital, você é médico, você convive com todas as pontas. Um político, ele quer voto. E voto, ele precisa da aceitação da população. E a população está propensa a votar naquele que tem mais resultados. E nem sempre o resultado vem de atender pedidos pontuais.
vem de resultados que atendam a maior parte da população. Ações macro, né? Essas ações macros, que muitas vezes são deixadas de lado para atender anseios pontuais, que inibem os bons resultados de aparecerem. Por isso a gestão pública, quando concilia a parte política e a gestão, a parte técnica mesmo, você consegue ampliar o número de resultados com os mesmos recursos que tem. E aí dá aquele know-how, aquela vantagem competitiva política para o gestor, para o político que está à frente daquele momento. Então, isso é importante. E o prefeito Edivaldo entende isso. Então, ele sabe que na hora da política ele vai me cobrar e eu vou atender, e sabe que na hora da parte técnica ele vai me ouvir e vai permitir que eu haja tecnicamente. Lula, como é que tu acha que é chegar ao final, que provavelmente vai acontecer, chegar ao final desses 8 anos aí do Edivaldo? É uma pessoa que a gente tem um carinho imenso, mas algumas perguntas as pessoas querem saber, por exemplo, Hospital da Criança, vai concluir aquela obra ali? Maternidade da Cidade Operária, o que de fato aconteceu, que é uma coisa que até a oposição usa isso aí de uma maneira recorrente. Acho que é importante tu explicares um pouquinho para as pessoas o que aconteceu. E os 2 socorrões, tu não achas que tinha que ter sido construído algum hospital de urgência renovado, com uma estrutura física mais adequada aqui na ilha mesmo, em São Luís? Bom, primeiro assim, o prefeito Edivaldo vai ser o prefeito que vai terminar os seus 2 anos de mandato deixando grandes marcas na cidade. Sem dúvida alguma, a história vai contar isso, a história vai reconhecer isso. Qual prefeito teve a coragem de enfrentar a política de resíduos sólidos com tanta coragem como o prefeito Edivaldo? Sem dúvida. Nenhum. Teve prefeito que focou na limpeza da cidade, foi muito bem reconhecido. O prefeito Edivaldo não, focou em política de resíduos sólidos. Está aí os ecopontos, fechamento do aterro da Ribeira, plano diretor de limpeza da cidade, ou seja, uma série de ações que a Carolina Estrela vem conduzindo com muita competência sob a liderança do prefeito Edivaldo. Bem mais destacado que na pasta anterior. Sem dúvida alguma. Quando você pensa em educação, o professor Moacir, ele vem implantando uma política que vai deixar resultados concretos e realmente na parte pedagógica, além de estrutura física. Quando a gente pensar em mobilidade, nenhum prefeito fez tanto quanto o prefeito Edivaldo. As intervenções de trânsito, todo mundo, poxa, está faltando fazer viadutos, está faltando fazer elevados, porque as pessoas querem ver obra, mas não é obra que resolve necessariamente. Nem sempre mesmo. O secretário Canidé, ele tem uma experiência invejável, ele tem uma vivência invejável, ele chega no trânsito, ele olha, com o olho mesmo ele sabe o que precisa mudar, e ele tem uma equipe muito boa que vem dando possibilidade que a gente faça tantas intervenções. Licitação de transporte público, quem teve coragem de enfrentar esse grande trauma? O prefeito Edivaldo. Quando você vai para qualquer área, você vai na assistência social, os grandes avanços que a secretária Andréa vem possibilitando. Nas políticas de segurança alimentar, a secretária Fátima é uma gigante, vem lá fazendo um grande resultado. Délcio vai fazer uma revolução na Fazenda, começada pelo secretário Rodrigues, que tem que ser reconhecido, que vai também possibilitar grandes avanços para frente. Política de urbanismo, pouquíssimos tiveram tantos avanços como o secretário Leonardo, que chegou lá sem experiência, mas com muita vontade de mudar. Então tem muita coisa sendo feita. E aí, quando a sua pergunta da saúde, as pessoas querem ver obra. Não é obra que resolve, não é aumento de leito que resolve. O que a gente está fazendo nos 2 socorrões é mudança de mentalidade, é mudança de cultura organizacional, que vai trazer reflexos, e já vem trazendo, excepcionais. Por exemplo, o Ministério da Saúde recebeu um pedido do governo do Haiti para ajudar na melhoria da saúde pública do Haiti. Trouxe uma comissão do Haiti para visitar qual hospital no Brasil? Socorrão 2. Para ver o modelo de gestão. Mas tu acha que isso aí também não é reconhecimento de que a situação, do ponto de vista estrutural, é ruim, mas o organizacional é bom, que a gente não tem dúvida disso? Eu estou acompanhando o teu trabalho, principalmente pelo Twitter, os indicadores do Socorrão 2, que tem melhorado de fato. Mas tu não acha assim, Lula, que, por exemplo, chega a um ponto em que a organização também ela encontra o seu ápice? Até aqui a gente consegue com a organização. Mas, por exemplo, uma estrutura hospitalar da época que São Luís tinha 650, 700 mil habitantes. Tu não acha mesmo que teria um impacto ter feito a construção
de leitos também nisso? Não, em construção de leitos eu não concordo. Construção de uma nova estrutura mais adequada aos fluxos, aí sim. Sim, então por exemplo, é isso que a gente está falando. Aí hoje a gente tem obra no Socorrão 2, a gente tem obra no Socorrão 1, só que a gente não tem recurso para fazer do jeito que queria. Sim, sempre fica então puxadinho. vai fazendo. Ajeita um corredor, muda o pessoal, depois faz outro corredor. Vamos reformar os centros cirúrgicos, reformamos o RPA do Socorrão 1, estamos reformando a estrutura, porque também não adianta só maquiar, fazer uma pintura e tudo. Sem dúvida. A parte estrutural... O Castelo fazia muito isso. A parte estrutural nunca foi mexida, dá muito tempo. Então a gente está trocando fiação elétrica, a parte hidráulica, refazendo a parte de esgotamento. Isso tudo não aparece, mas está sendo feito. A parte de telhado do Socorrão 2 é um absurdo que fizeram no passado e que a gente está tentando recuperar. Então, uma série de obras está sendo feita, não na velocidade que a população queria, mas está sendo feita. Sim. Quando você pensa no Hospital da Criança, nós não conseguimos terminar a obra, muito cara, mas também... Está faltando quanto mais ou menos? Olha, a obra foi 64% feita, falta 36%. Mas com os ajustes vai ser feito. A obra, pela construtora, o cronograma da construtora são mais 2 anos. 2 anos. Então não é, provavelmente, assim, a gente não vai conseguir entregar nessa gestão. A gente deve entregar uma área ou outra, porque a obra é feita em módulos. Mas o Hospital da Criança subiu de 3.400 atendimentos em 2017, quando eu entrei, para esse primeiro semestre, 6.000 atendimentos mês. Sim. Mês. Nós quase dobramos o número de atendimento no Hospital da Criança. E aí tenta pegar o primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2019 para ver quantas crises a gente teve na imprensa. Atendimento com problema sempre vai ter, seja no público ou no particular. Mas a gente tem feito um bom trabalho lá. Maternidade, o Ministério da Saúde disponibilizou 24 milhões, passou 3 e disse que não tinha mais dinheiro para ir para frente. Autorizaram 24, mas só passaram 3 de fato. Aí 3, em 2 anos, 500 mil para começar, e 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois, os outros 2,5. Então não tinha como você tocar essa obra dessa forma, não tem recurso em caixa nenhum para tocar. E o Ministério da Saúde, quando mudou o ministro, disse: a gente não vai ter recurso para mandar. Sim. Então a gente teve que fazer o distrato da obra, tentamos licitar novamente, ficou muito alto o valor, e aí a Prefeitura vai dar uma nova finalidade para aquela área. Já tens ideia do que vai ser? Ainda não, está em discussão. Mas quero dizer assim, a população não vai ficar sem leite, porque a gente tem pactuações de leitos, e no Ministério Público Federal e na Justiça Federal nós tivemos audiência e mostramos que a quantidade de leito para a quantidade de habitantes que a gente tem que atender está adequado. Lula, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu és um gestor com resultados muito bons. A gente reconhece a dificuldade que tens apresentado na tua prática diária normal de um SUS desse tão defasado. Mas, por exemplo, a Prefeitura de São Luís é inegável, como o próprio governo do Estado, que os nossos custos com folha são muito altos. O que tu acha que é o futuro disso? A gente cada vez mais vê prefeito com dificuldade de fazer gestão porque a margem de investimento está muito pequena, porque os custos com folha simplesmente dispararam. O que tu vislumbra disso aí? Iglesias, há 4 anos atrás, o Dória, prefeito de São Paulo, comemorando que ele ia destinar 1 bilhão por ano para investimentos. 1 bilhão por ano para investimento. Aí você pega o orçamento da Prefeitura de São Paulo, que é a maior do Brasil, 54 bi na época. 54 bi. Então, ou seja, o prefeito de São Paulo ia destinar 2% do seu orçamento para investimento. O que é 2%? O que é 2% hoje? Se a gente pega o orçamento de São Luís, a gente está falando que 500 milhões por ano para investimento em todas as áreas. Muito pouco. Todas as áreas. Teresina bem investiu 700. 50 milhões. Teresina aí do lado investiu 700. 50 milhões para todas as áreas. O que é que você faz com isso? Aí depende de empréstimos, aí depende de uma série de outros fatores que não dá. Então o prefeito hoje comemora quando não atrasa a folha. Mais de 800 municípios no país não conseguem pagar a sua folha. Então, assim, é muito complicado o futuro da gestão pública. Aumento vegetativo de folha por causa de anuênios, quinquênios, promoções, enfim, essas coisas que acontecem naturalmente, já vem consumindo praticamente todo o recurso público. Então, hoje, município que não está no seu limite da lei de responsabilidade fiscal já ultrapassou. É muito difícil algum município manter-se ali dentro de uma margem que eles chamam de margem de segurança, 51%. Não, é difícil. Então, hoje é muito difícil manter a gestão prefeito pública. Faria o que numa situação dessa? Se tu fosse prefeito?
Olha, é preciso fazer algo que é difícil da política se fazer, que é enxugar a folha. Enxugar a folha. Tem que enxugar a folha. Mas hoje é muito difícil porque a força política nessa hora é muito forte. Isso é demissão, é diretamente relacionado à demissão? Não considere, por favor, como nenhum tipo de pegadinha, não. Mas o que é enxugar? Por exemplo, alocar pessoas de maneiras diferentes, renegociar algumas situações. Detalha melhor isso aí. Bom, até para ficar bem claro, para não ser mal interpretado. Primeiro assim, você tem que ver quais são as grandes necessidades. E a partir das grandes necessidades você alocar seus recursos humanos, suas pessoas, seus quadros funcionários. Segundo, você tem que ter muita negociação, porque assim, hoje todos os conselhos, Ministério Público, Defensoria começa a cobrar dimensionamento de escala, dimensionamento de pessoal. Isso vai exigir incremento de folha. Você não pode mais aumentar a folha hoje. O legalismo, então, termina atrapalhando algumas vezes do ponto de vista da gestão de pessoal. É preciso fazer uma análise muito macro e ser muito transparente com a população. Você não consegue manter todas as atividades que a população exige, na área de esporte, na área de cultura, no lazer, no turismo, em todas as áreas, e ainda manter saúde, educação, segurança funcionando bem. Qual que é a tua expectativa de aumento percentual de orçamento para 2020? Já saiu a prefeitura, se a LOA for votada como foi passado, pela primeira vez o município de São Luís vai chegar aos 3 bi de orçamento. É um aumento e um número considerável. Mas aí você vai imaginar que 50% disso vai pagar funcionalismo. Sim. Então, 1,5 bi de funcionalismo. Aí tem o custeio que vai consumir. Aí quando você pensa que é outro grande problema, a gente ainda depende muito de papel. E aí você paga muitos aluguéis para guardar papel. Tem que avançar para outras tecnologias, tem que avançar para a nuvem, tem que avançar para isso tudo. Já vem sendo feito um grande trabalho na gestão do prefeito Edivaldo, tanto na Fazenda, quanto no urbanismo, na própria Secretaria de Saúde. A gente está finalizando a digitalização de todos os cadastros, de todos os funcionários. No futuro, a gente quer que cada um não tenha que ir lá pegar uma certidão, pegar uma declaração, entre no próprio site da prefeitura. Então, a gente vem fazendo muito isso. Mas é preciso avançar mais na tecnologia e é preciso suprir demandas da sociedade com menos pessoal e mais resultado. Terias coragem de encarar em algum momento um desafio como uma prefeitura, por exemplo? Não está no meu projeto. Não está no teu Não está no meu projeto. Chegaste a ser cogitado, inclusive. Não sei por quem, nunca ouvi falar. Para várias pessoas do meio chegaram a algum momento de desenhar isso, porque o Edivaldo ele não sinalizou e é óbvio que, como tu vinhas tendo um destaque importante, goza da confiança do prefeito e considera um bom nome, realmente é natural. Terias coragem assim, de encampar isso aí? Cara, não faz parte do meu projeto, não está nos meus planos. Meu projeto se o prefeito quiser, Deus permitir, descer aquela rampa do Palácio de Lavadieri com ele dia 31 de dezembro de 2020, meu último dia de gestão. Vou deixar uma Secretaria de Saúde bem estruturada, sistematicamente funcionando, com uma cultura organizacional bem implementada para o próximo secretário ou secretária possa trabalhar muito melhor, com mais velocidade do que eu consegui trabalhar. Ficaria na administração do próximo prefeito? Não é uma coisa que eu esteja cogitando, até porque não tenho nem ideia ainda de quem possa ser. Mas meu projeto em cargo público, na minha cabeça, encerra 31 de dezembro do ano que vem. Não na gestão pública. Para mim foi um grande aprendizado e uma descoberta sensacional. A gestão pública é um leque de oportunidade gigantesca de você trabalhar gestão, melhorando resultados, impactando a vida de milhares de pessoas. É isso que eu quero, continuar na gestão pública, mas sem cargo público. Vamos voltar um pouquinho para a primeira parte da conversa, que é uma coisa que eu sei que tu domina, é um setor que tu gostas. O que aconteceu com a Lagoa da Jansen, que acabou à noite, a vida noturna de São Luís na Lagoa acabou de alguns anos, de 3, 4 anos para cá. Ali hoje é um local que nada sobrevive em longo prazo. Ali. O que foi que de fato aconteceu? Tu que tiveste um empreendimento que era super badalado, foi líder ali na região por muitos anos. O que tu atribui, Lula, isso aí? Bom, eu talvez não tenha uma causa só, mas tem uma causa estruturante, a falta de investimento. Investimento. Né? Público ou privado? Dos dois. Dos dois. Quando você começa a chegar na sua casa mesmo, que você gosta, que você vive, e a parede está descascada, a luz está queimada, a torneira está pingando, isso passa um sentimento muito negativo para você.
E isso vai te fazendo mal. E aí você tem que resolver aquilo. Quando a população, quando o público que frequenta um determinado local começa a ver madeira quebrada, pier quebrado, mato crescendo, quadra esportiva não sendo utilizada porque está sem condições, aí vai no estabelecimento da mesma forma, sem aquele investimento constante, você começa a deixar de frequentar porque você não quer se sentir mal. Na sua casa você é obrigado a ir. Então, assim, as pessoas começam a deixar de ir. Quando começa a deixar de ir, você deixa de girar fluxo financeiro, fluxo de venda, e isso vai deixando as empresas com dificuldade de caixa. Nunca, por acaso, deixamos de investir em capacitação, qualificação de pessoal. Tínhamos muita gente. Tínhamos psicólogo para atender a nossa equipe, porque a gente tinha uma demanda muito forte, isso gerava estresse emocional muito grande na equipe, então a gente tinha psicólogo para atender a equipe. E a gente tinha uma preocupação constante em melhorar cardápio, implementar novidades, manter a estrutura do Por Acaso sempre em ótimas condições. Mudava fardamento, mudava cardápio, mudava alguma coisa lá. E aí a gente tinha movimento praticamente grande todo dia da semana. Isso garantia um bom resultado para a gente. Muito bom. Mas o ciclo fecha. E meu ciclo na noite fechou. E o centro histórico? O que tu acha que é o futuro ali? Eu acho que está no caminho certo, muita coisa tem sido feita nos últimos anos, o prefeito Edivaldo tem feito mudanças significativas, Fábio Henrique, quando foi o subprefeito ali do centro, agiu muito, como é o perfil dele, muito duro, trazendo o MP junto, assim, para ações. 42 casarões foram fechados, era o ponto de venda de drogas, era o ponto de esconderijo de assaltantes, isso diminuiu muito a criminalidade. A PM foi grande parceira também nesse processo, a Guarda Municipal, sem dúvida alguma, contribuiu muito. Então a gente começou a ver uma mudança do sentimento de segurança da população, que levou mais público. E isso, obviamente, levou as pessoas. Levou mais investidores. O governador tem sido um grande parceiro também. O IFAM, sem dúvida alguma, é o maior parceiro hoje da prefeitura em relação a essas mudanças no centro histórico. Não pode ser deixado de lado. O IFAM tem que ser reconhecido. Kátia Bogé, enquanto superintendente, foi uma grande parceira. Quando foi para o IFAM Nacional, maior ainda. O Maurício Tapari tem sido um excelente parceiro lá. Então a gente tem conseguido muitos avanços por conta de parceria. Esse é o grande trabalho, o grande desafio dos gestores. Quanto menos adversário tiver, quanto mais parceiro ele conseguir aglutinar no projeto, mais resultados ele terá. Essa é a visão que eu acho moderna da gestão pública. Maravilha. Entrevista boa, né, pessoal? Com alguém com a experiência e essa alegria de servir a população de São Luís, não deixando de servir, obviamente, o povo do Maranhão, que a capital sempre tem uma importância gigantesca. Chegamos ao final, Lula, eu quero te agradecer a tua presença. Fica à vontade para fazer tuas considerações finais. Bom, para mim foi um prazer, Iglesias, e dizer assim, estou à disposição sempre. A gente tem que prestar conta mesmo do que está fazendo. Eu amo, me apaixonei pela gestão pública, tenho desenvolvido cada vez mais projetos nessa área. Quero continuar na gestão pública, como eu disse, não com cargo público, mas meus projetos futuros todos envolvem gestão pública. Quero ajudar mais pessoas, prefeitos e secretários a ampliarem seus resultados, porque isso vai ser revertido em resultado concreto para a população. Esse é a maior entrega que eu posso fazer. Eu ganho muito de Deus, assim, eu tenho saúde, tenho vitalidade, tenho uma família maravilhosa, tenho uma vida fantástica. E a minha melhor forma de agradecer é retribuindo para que mais pessoas também ganhem com o meu trabalho. E eu tenho o maior prazer em trabalhar com o prefeito Edivaldo, com a equipe dele, porque é uma pessoa que estimula a gente a ser melhor, a dar mais da gente para quem mais precisa. Tenho crescido muito, aprendido muito, e não posso deixar de citar também a Camila Holanda, uma grande guerreira, que está lá do lado do prefeito, e Janaína Lula, minha esposa, que tem sido uma excelente parceira, compreensiva, que me dá força nos momentos de dificuldade. E a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que é muito bom trabalhar com essa equipe. Sem as nossas esposas, as nossas equipes, nada seríamos, né, meu irmão? Sem dúvida alguma. Então, assim, ter a equipe que eu tenho na Secretaria de Saúde me ajuda muito a ter os resultados que a gente está conseguindo. Saúde é muito complexa, mas a gente tem certeza que a gente está no caminho certo e vai deixar um caminho totalmente diferente, solidificado para o próximo gestor que assumir a pasta. Maravilha. Ele deu a senha, pessoal. Lula Filho, com certeza, continuará na gestão pública. Era isso, agradeço a audiência de vocês até agora e até a semana que vem, no próximo Diálogos do Rangedor.